Oi, pessoal. Olá. Graças e paz a todos. Deus os abençoe, que Deus os sustente. Estamos aí nesse sábado, né, para a gente fechar nossa semana de oração e de reflexão, né, diante da graça de Deus. Vamos para a nossa reflexão de hoje. A nossa frase do dia é a seguinte: Adão deve ser uma semente antes de ser uma colheita. O perdão deve ser uma semente antes de ser uma colheita. Essa frase, essa fala do dia vai nos ajudar para a gente pensar algumas coisas importantes. Primeiro é definir esses conceitos de semente e colheita. Eu acho que fica bem intuitivo, né? Eu acho que é bem intuitivo, a gente consegue perceber o que significa. A ideia é que para você receber o que você colheita é o que você quer, é o que você deseja, é o seu propósito, né? Colheita é o que você quer conquistar. Mas você sabe, e que o autor vai tentar dizer para você e para mim, é que antes de você querer conquistar, colher, você sabe que antes de colher, você precisa semear. Ninguém colhe sem semear, não é verdade? Então, primeiro você precisa semear. E você precisa semear a semente certa para você colher a coisa certa. Você tem que semear aquilo que você quer colher. Então, a temática do autor sempre é essa, da semente e da colheita, da semeadura e da colheita, né? Semear para colher. E agora a gente vai entender essa questão do perdão, né? O perdão tem que ser antes uma semente antes de ser uma colheita. Bom, a primeira coisa que a gente precisa é tirar, perdoar, como se fosse algo concordar com o que existe, essa coisa mais para cá, tá, não, tá tudo bem, porque o perdão assim dá uma sensação de injustiça muito grande, né? A gente começa a achar que a gente é obrigado a ficar perdoando tudo por tudo e todo mundo, e a gente fica meio que bobo, né? O mundo vai aprontando das deles, o mundo vai sendo zero e vezeiro em fazer traquinagens, e a gente vai sempre perdoando, 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 e no final, né, como é que funciona? Bom, existem duas situações sobre o perdão que a gente precisa aprender. A primeira é que, como ele mesmo disse, o perdão é antes uma semente antes de ser uma colheita, né? Aquela pessoa que quer perdoar ou ser perdoada, ela precisa trazer o perdão é um resultado, não é uma consequência. Então, tem o perdão em relação àquela pessoa que quer ser perdoada. O perdão em relação àquela pessoa que quer ser perdoada. A pessoa que quer ser perdoada, ela vai demonstrar arrependimento, ela vai demonstrar mudança de mente, ela vai demonstrar mudança de cabeça, ela vai perceber que ou moralmente, ou espiritualmente, ou relacionalmente, aquilo não é um prejuízo para ela, não foi bom, não é assim que ela quer ser. Então ela tem uma série de ideias que ela quer mudar. O perdão é o resultado, o pedido de perdão, vamos colocar assim, o pedido de perdão é o resultado de uma mudança de mente, de ideia. Não adianta a gente ficar perdoando gente que não quer ser perdoado. E não adianta a pessoa falar, tratar, ser perdoado como se fosse só ó, foi mal aí, pisar no dedão do pé da gente, ó, foi mal aí, mas tem coisas que só um foi mal aí não resolve, você concorda, né? Né? Chatear é uma coisa, agora prejudicar de maneira profunda é outro tipo de crueldade, né? Existe pisar no pé de alguém, né, é um acidente. Agora, existem crueldades, covardias, maldades, e o coração maldoso, se ele quer perdão, ele precisa mostrar, né, e buscar a mudança. Então, a primeira perdão, ele tem que semear para colher perdão. E ele semeia o quê? Arrependimento, humildade, o coração humilde, o coração gentil, o coração quebrantado, esse semeia arrependimento para colher perdão. E aí ganha a reconciliação. Então, você
tem o coração humilde, coração quebrantado, semeia arrependimento, colhe perdão e conquista a reconciliação. Agora, e no caso de quem é o perdoador? O perdoador tem duas situações que ele precisa dar. Primeiro, o perdoador, aquela pessoa que foi ofendida, ele vai ter que perdoar sempre. Perdoar sempre. Mas perdoar tem duas situações. A primeira situação é perdoar para saber se quer reatar o relacionamento. Porque existem situações em que a gente vai lidar com perdão para construir, continuar no relacionamento. Por exemplo, maridos e mulheres, né, esposos e cônjuges, a vida dinâmica da casa é a vida do perdão. Por quê? E o perdão para continuar o relacionamento. Você perdoa para construir o relacionamento. Você entende que aquele relacionamento vale a pena, aquela pessoa vale a pena, aquela pessoa é principalmente confiável em outras áreas, em muitas áreas. Então, para você poder conseguir manter a relação, né? Para você manter o relacionamento. Então, essa é a temática, né, de perdoar para construir o relacionamento. Então, você cicatriza aquela ferida em prol de uma coisa muito maior, né? Você deixa que para porque a dor que você sofreu, o problema que a gente sofre, a afronta que a gente sofre é menor do que os propósitos que estamos construindo. É por isso que a gente até caso de pessoas que perdoam até traição, né? Até traição, até essa só às vezes entendem, não, a gente vai perdoar porque a gente vai construir coisa melhor aqui, vai mudar, enfim. Então, isso é da vida de cada um. Agora, existe aquela pessoa que a gente vai perdoar e a gente não quer ver mais na frente, né? Não quer ver mais na frente. Por exemplo, a pessoa que não se arrepende, a pessoa que não quer semear o perdão, ela não quer semear o arrependimento, ela não quer semear a mudança de mente. Aí, como é que você faz para perdoar? Você perdoa, mas colocando diante de Deus. Perdoar, eu costumo dizer que perdoar não é deixar para lá. Perdoar não é deixar barato. Perdoar é entregar para Deus. O Senhor faz a vingança. O Senhor é justo juiz. Ele vai tratar. A gente vai se livrar do peso de ficar com aquela angústia, com aquela mágoa, com aquela dor, aquele sentimento de que a gente é trouxa, ai, eu sou trouxa demais, fui passado para trás, ai, eu sou burro demais, ai, meu Deus, como é que eu sou ingênuo demais, nossa Deus do céu, para não ficar com essa ranhetação aí, porque a gente acaba se machucando mais vezes. A pessoa nos feriu uma vez e ela nos feriu e nos deu a gilete. Agora a gente fica se machucando por causa de uma coisa que a pessoa fez. Não. Entrega para Deus. Senhor, faça essa oração. Senhor, eu coloco nas suas mãos a vida de fulano. Fulano me machucou, fulano me maltratou, fulano me prejudicou, fulano me deu um prejuízo nesse jeito. Então, que o Senhor trata, que o Senhor conhece as razões, o Senhor conhece os motivos, o Senhor conhece tudo. E acalma meu coração e me deixar isso para trás para que eu possa seguir minha vida. E deixa a pessoa para lá. Se alguém perguntar, perdoou? Você perdoou, você colocou diante de Deus. Com você, a pessoa não tem mais nada. O problema dela não é mais com você, o problema dela agora é com o Criador. E você vai construir sua vida. Então, com essa pessoa, você não vai querer construir mais relacionamento. Você vai ficar se machucando o tempo todo, né? E você não tem nenhum projeto grande com essa pessoa, você não tem nenhum vínculo com essa pessoa. A gente precisa perdoar e manter projetos junto com quem a gente tem vínculo, né? Marido, mulher, filho, mãe, filho, né? Pai, mãe. A gente é com isso, né? Agora, parente, irmão. Agora, quem não é parente, você não tem que ficar preso, né? Ficar construindo e deixa a pessoa tratar com Deus, e você e eu seguindo a sua vida. Então, o perdão não é assim, só pedir, vai fazendo, 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 e vai semeando desastres pela vida fora, e vai querendo colher, e vai colher perdão como se nada tivesse acontecido. Não. Perdão é uma colheita, antes de ser é uma semente, antes de ser uma colheita. Se você machucou alguém, então mostra arrependimento, quebrantamento, semeia o arrependimento, semeia que você está chateado. Aí sim, pede perdão, recebe perdão e vamos agir diferente. Agora, se é você, pense essas situações que eu te coloquei. Então, não fica arrastando sofrimento que os outros te causou na vida, não.
Não vamos ficar arrastando sofrimento. Eu lembro que meus alunos, adolescentes, jovens, ficam carregando feridas que são dos pais. Os pais brigam, os pais vivem mal, os pais separam. E o menino e a menina ficam sofrendo na escola por causa disso. Não é com ele, não tem nada conosco, não. Cada um com os seus problemas, né mesmo? Cada um com os seus problemas. E nós tudo colocando eles, nossos problemas, diante de Deus. Então, perdoe. Coloque diante de Deus. Deixa para trás e põe para frente. E deixa de ser trouxa. Porque, afinal de contas, né? Não dá para ficar sendo machucado o tempo todo, né? Não dá para fazer assim. Então, coloque diante de Deus, deixa Deus cuidar dessas questões mal resolvidas e vamos tentar construir relacionamentos melhores daqui para frente. Vamos aprender. Não é assim? O nosso texto ainda é o Salmo 56:8, porque a última parte diz assim, ele diz que lembra que, Senhor, contaste os meus passos quando eu sofri perseguições, a gente falou sobre isso. A parte B diz: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Nós falamos sobre isso ontem. E hoje não estão todas elas escritas no seu livro? Aqui diz que Deus escreve no seu livro todas as nossas lágrimas. Eu gosto demais desse versículo, né? Deus pega as nossas lágrimas e guarda no seu cantil. Odre é uma espécie de cantil, né? Deus guarda as nossas lágrimas e Ele escreve todas no livro dele. Aquilo que eu te falei ontem. Nenhuma lágrima que a gente derramar vai ficar de graça. Nenhuma lágrima vai ficar de graça. Porque Deus está vendo tudo e vai fazer tudo valer a pena. Vamos orar. Senhor, quanta reflexão boa, reflexão importante. Hoje foi importante para nós. Aprendemos um pouco da teologia do perdão, aprendemos sobre a construção da, da estrutura do perdão também, Senhor. Peço que o Senhor nos ajude a perdoar. Às vezes nós guardamos muita mágoa no nosso coração, muita tristeza, muita raiva também, porque a vida é cheia de gente muito esperta, espertalhões, bandidos na vida, gente que todo dia sai de casa para poder passar a perna nas pessoas simples, Senhor. Isso vai nos irritando, nos enraivecendo. Tira isso de nós. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor limpe o nosso coração, a nossa alma. Limpa, Senhor Deus. Limpa-nos. Porque queremos, ó Deus, estar debaixo da tua graça. Queremos ter paz para seguir a vida. Que aquelas pessoas que foram pesos, ficaram colocando peso em nós, irritando a gente, aumentando a nossa raiva, a nossa ira, mudando o nosso jeito gentil de ser, Senhor, nos tornando defensivos. Ajuda-nos. Tira isso de nós. Dá que possamos caminhar e seguir pela vida em paz, com muita fé, sabendo que o Senhor cuida de nós, sabendo que até as nossas lágrimas o Senhor junta. As nossas lágrimas não caem no chão vazias, mas elas são guardadas pelo Senhor. Ó meu Deus, tira de nós esse peso, que a gente não olhe, não lembre mais de nenhum nome, de nenhum rosto, de nenhum CPF, de ninguém com raiva, com ódio, com vingança. Que nós possamos colocar isso tudo nas tuas mãos. E que nós possamos também, Senhor Deus, a gente sabe que as relações humanas a gente machuca pessoas, que a gente possa ter humildade para pedir perdão, para desejar mudar, pedir ajuda para que a pessoa nos ajude a mudar, porque a gente quer, Senhor Deus, ser cada vez melhores e mais bem-sucedidos nas nossas ações. Que o final de semana seja uma bênção, meu Deus, para todos nós. Tira todo o peso da nossa alma. Tira toda a tristeza do coração e todo peso da mente. Em nome de Jesus, purifica-nos e dá-nos a tua leveza. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu reino, poder e a glória para sempre. Amém.
Deus te abençoe, Deus te sustente. Bom domingo, bom sábado. Segunda-feira a gente se encontra.